O terror do Ricardo Nunes chegou. Pois é, faltando uma semana apenas para as eleições, o Ricardo Nunes, em vez de subir nas pesquisas, desceu, mas desceu daquele jeito que, se brincar, até a Tabata ganha dele nessas eleições. E agora, o que o Ricardo Nunes vai fazer? Porque falta apenas uma semana e para você reverter esses votos, meu querido, vai ter que rebolar muito aí. E uma coisa é certa, provavelmente no segundo turno vai dar Boulos e Marçal, pelo menos segundo a Veritá, que acertou a maioria das pesquisas, então a gente vai acreditar na Veritá. Ou pelo menos na opinião de vocês aqui do canal. Então já se prepara aí para comentar sobre o que você tá achando da Prefeitura de São Paulo. Vocês concordam com o Anteral, que ele colocou o seguinte pra gente: considera o Ricardo Nunes alguém que está no trono e nem sabe que é o trono. Tem mentalidade pequena de potencial e de realização. Não sabe ser comunicativo ao povo, vive na ilusão de ser o que nunca teve capacidade de ser, mas a pilantragem é tanta que ele inventa situações para tentar agradar e obter votos. Acabou a pilantragem da esquerda. O povo paulistano respeita, não do corduco. Eu tenho que concordar com você de muitos pontos, sabia? Porque praticamente o Ricardo Nunes, ele tá tentando forçar ser alguém que ele não é. Ele não é de direita. O Ricardo Nunes nunca foi de direita. O partido dele é centro. E o centro é praticamente, se for a esquerda ou a direita, quem tiver melhor, ele se agarra a um dos dois. E o Ricardo Nunes viu que não ser de esquerda vale a pena. E que ser militante aí é fim de carreira. Você não vai conseguir voto. E uma prova disso foi o próprio Guilherme Boulos, que ficou com essa militância no início e depois viu que também não dava certo. É tanto que o Lula até abandonou ele, porque a militância não estava fazendo com que o Guilherme Boulos ganhasse voto. Então essa galera viu isso e falou: pronto, vamos fingir que a gente é de direita para conseguir ganhar um voto dos eleitores, ou pelo menos enganar os eleitores para que eles votem na gente. E vocês sabem quem realmente é de direita dentro dessa prefeitura de São Paulo. Obviamente é o Pablo Marçal, é a única pessoa. O resto ou é centro ou é esquerda declarada. E uma pesquisa mostra que no Brasil a maioria das pessoas não são de esquerda e que o público de direita vem crescendo ainda mais. Aí, seguindo essa estratégia, a única entrevista que a gente pode ver que tá certa com a população paulista é a Veritá, que sabe realmente que o público é de direita. E adivinha só qual foi a pesquisa que a Veritá colocou pra gente? Que Ricardo Nunes estaria, só ladeira abaixo, 20,1%. E Pablo Marçal estaria com 31,8%, tá? E Guilherme Boulos com 23,3%. Por que eu acho que a Veritá não tá errada, tá? Primeiro, Guilherme Boulos sempre está instável em todas as pesquisas, seja a Veritá, seja a Quest, seja a Paraná Pesquisas. Guilherme Boulos sempre tá na mesmice, ou ele tá com 26 pouquinho ou 23, acabou, não tem mudança para Guilherme Boulos. E todas as pesquisas seguem esse mesmo ritmo. As únicas pessoas que mudam realmente é o Ricardo Nunes e o Pablo Marçal. E vou falar pra vocês, eu não vi um comício, nada do Ricardo Nunes que bombasse igual do Pablo Marçal, cara. O Ricardo Nunes só faz politicagem com políticos. É tanto que ele vai no povo, sim, mas não tem aquele apreço que as pessoas têm pelo Pablo Marçal. É outra coisa totalmente diferente. Ricardo Nunes, ele tá lá tanto aí pelas suas alianças políticas e um pouco, sim, dos votos do povo, mas muito ao contrário do Pablo Marçal, que na verdade tá lá sem aliança política e sim representado pelo povo. E se o povo vota, a intenção é que quem tem mais o povo do seu lado ganhe as eleições. Isso aí só prova que a Veritá é a mais certa e correta de todas nessas pesquisas. Mas uma coisa é certa, independente de quem ganhar as pesquisas, a gente precisa ver o que vai sair na hora das eleições, né? Porque as pesquisas são só intuitivas, só mostram mais ou menos como é que tá o cenário, mas tudo pode mudar do dia para a noite. O que acontece é que na hora que for feitas as eleições, aí, galera, aí vai ser o baque mesmo na vida do Ricardo Nunes, se caso ele não conseguir ganhar. E vai provar para o mundo inteiro: meu anjo, você não dá para se agarrar à direita fingindo que é um direita. E que nem o Bolsonaro e o Tarcísio vai salvar você, colega. Você pode ter apoio dos maiores líderes da direita, mas se você não for, o povo não vai ter credibilidade e vai acreditar em você. E é o que o Ricardo Nunes está provando para todo mundo, e se perder essas eleições, vai deixar descaradamente que não é praticamente fundo eleitoral que vai fazer você ganhar, porque, para quem não sabe, o Ricardo Nunes recebeu rios de grana em fundo eleitoral, tá? Coisa que, para mim, eu acho super errado. Fundo eleitoral é o maior desperdício de governo
com o dinheiro do povo. Tanto dinheiro que dava para ser usado, aliás, para ser de infraestrutura, para ajudar você que está sem hospital, para pagar até mesmo, sabe o quê? Uma consulta, coisas nesse sentido, está sendo desviado praticamente para outro lado, onde é a campanha eleitoral. Resumindo, tem uma galera gastando grana pra caramba, foi uma das maiores quantidades de fundo eleitoral que foram usadas agora nessas eleições, que chega a bilhões. Então, assim, vocês acham que bilhões não mudaria muito se fosse usado de uma forma mais correta? E, aliás, sem contar, é muito mais democrático você ter todo mundo candidatando do mesmo jeito, sem um recebendo muito e outro recebendo pouco, do que ter a galera desperdiçando dinheiro. Um recebe muito, outro recebe pouco, e isso aí vira um caos completo. Mas adivinha, o povo já está se revoltando com o fundo eleitoral. Porque, obviamente, é uma palhaçada. E o cara que se diz que andava de Celtinha, que mora na favela, parece que também recebeu uma poupança boa aí, né, com o fundo eleitoral. E sem contar nisso, tá usando carros de luxo para sua campanha bancada com seu dinheiro, meu querido Alecrim Dourado. Eu sei que você pode não ter votado no Lula, ou então não ter votado em Guilherme Boulos, mas o fundo eleitoral vai do seu dinheiro também. E adivinha só, o povo já tá de saco cheio. Dá uma olhada. Eu adoro essa esquerda brasileira. Olha aqui na porta do rodeio. Olha o Boulos. Deve estar aqui, né? Ó, eu gosto que eles são defensores do povo. Defensor do povo. Defensor do povo, olha que beleza. Ó. Vocês estão vendo uma Mercedes? Defendendo o povo no rodeio, né? Fundo partidário. Sou eu que estou pagando essa conta, inclusive, aqui, ó. Olha que beleza, ó. Aqui, ó. Olha. Tudo chique aqui, ó. Não, carro oficial. Ah, beleza. Nem foi eleito ainda. Ó, o Boulos é do povo, né? É do povo. Do povo rico, né? Que Gosta do bem bom. gosta do bem bom, com meu dinheiro, inclusive. É isso, meu anjo. O amor custa muito, mas muito caro no seu bolso, né? Porque no bolso deles não é caro, não. Eu tenho certeza, vira pro Guilherme Boulos e fala, olha, a partir de hoje você não vai ter dinheiro pra campanha eleitoral, tá legal, beleza? Não vai ter milhões, nem do PT, nem do PSOL. E hoje você vai ter que bancar sua campanha com o seu dinheiro, o seu patrimônio que você declarou de 100 e poucos mil. Não ia ver um carro de luxo. Mas quando é o dinheiro do povo, aí, né? Aí eles fazem de gato e sapato. Aí eles são os bonzãos, esbanjam como se não houvesse amanhã. Mas é isso, tomara que a farra acaba agora quando as eleições chegarem na semana que vem. Que Pablo Marçal ganhe e fala assim, ó galera, tô provando pra vocês que vocês são inúteis, porque você não conseguiu nem se eleger com fundo eleitoral, com apoio político e com nada. E quem manda nesse país mesmo é o povo. Tomara que isso venha à tona. Vamos falar um pouco sobre STF. Bora lá. Vocês sabem que o STF toma várias decisões que a galera gosta e decisão que a galera não gosta. Mas tem coisa que se o povo gostando ou não, você tem que ser muito cego para não ver o que tá acontecendo. E me surpreende que agora, no final do segundo tempo das eleições, o STF, especialmente a ministra Carmen Lúcia, virou e falou, galera, eu somente acho que tem envolvimento do crime nas eleições. Jura? Só agora ela acha isso? Só agora. Tamo no final. Cara, eu nem percebi. Se ela não me contasse, eu não saberia que tinha crime organizado envolvido nas eleições. Eu nem vi matérias como essa. Olha aqui, ligada ao PCC, candidata investigada por morte de rival. Nem vi. Eu acho que a Carmen Lúcia também não viu, né? E sem contar a treta que tá já na prefeitura de São Paulo, com PCC e também com crime, máfia das creches. Galera, não tenho o que falar, não tenho o que dizer sobre isso. Não tá errada de dizer que ela acha que tem o envolvimento do crime nas eleições. Obviamente tem, é só você parar pra pesquisar, você vai ver que tem. Mas me surpreende ela agora, no final do segundo tempo, falar isso, sendo que metade dos brasileiros, metade dos políticos, metade todo mundo já sabe sobre isso. Inclusive o Bolsonaro comentou, né? O Bolsonaro, tipo assim, jura? Nossa, não sabia, né? Creio que as coisas são mais antigas do que a descoberta atual. Se bem que pode ser coincidência. E aí, vocês concordam com o Bolsonaro ou não? Põe aí nos comentários. Errada não tá de falar isso, porque todo mundo sabe que tá verdade. Só me surpreende que foi bem assim no final do segundo tempo. E depois a gente vê uma carretada de coisa ligada ao PCC, gente sendo preso. Só me surpreende isso. E vamos falar sobre outro tema.
Galera, vocês sabem que a Operação Lava Jato pode jogar ela no lixo, que ela não serviu para absolutamente nada, né? Esforço do Deltan Dallagnol e do Sérgio Moro, joga no lixo que não serviu para nada. Porque eu não sei se vocês viram, de repente, do nada, o maior esquema de corrupção do mundo foi absolvido. Resumindo, tiraram os processos, tiraram tudo. E agora, mais um veio pra conta, que foi no caso do Léo Pinheiro. Bora lá falar sobre isso. Você precisa entender quem é esse cara e você precisa entender o porquê que ele foi solto e por quem ele foi solto. Eu acho que todo mundo sabe o que foi a Operação Lava Jato, mas vou dar um resumo breve pra vocês. Operação Lava Jato tinha doleiros, políticos, empresários, a galera fazia um rebuliço com dinheiro, desviava esse dinheiro, criava um caos com esse dinheiro e praticamente roubava o dinheiro. É tanto que eles roubaram tanto que dava 3,6% do PIB do Brasil. Então, vocês estão entendendo o quanto de dinheiro foi roubado com a Operação Lava Jato? Só para vocês entenderem o início. E muitas dessas questões da Operação Lava Jato que eram feitas era praticamente com a Petrobras. E sem contar, tinha obras também. Mas eles faziam o seguinte: você tinha 3 empresas. Você, quando presta conta, você precisa, no caso de órgão público, você precisa ver com 3 empresas e pegar a mais barata. Só que essa galera da Operação Lava Jato fazia o seguinte: pegava essas 3 empresas, comprava os chefes da Petrobras para que eles escolhessem as empresas que os políticos queriam. Então, praticamente era o seguinte: tinha, por exemplo, a empresa aqui do João, do Zé e do Matheus, pra vocês entenderem, essas 3 empresas. E tinha a do Lucas aqui. A do Lucas, por não fazer parte do esquema, às vezes o preço era até melhor, eles tiravam e então os próprios aí, né, chefes da Petrobras escolhiam então as 3 empresas que eram parceiras com aí a galera que dava o suborno para eles. Então, praticamente, quando essas empresas eram escolhidas, uma era mais caro que elas vendiam, tá? Então, praticamente, se o preço era 30 mil reais, por exemplo, por alguma coisa, essas empresas colocavam o preço altíssimo. Uma botava 100, outra botava 200, outra botava 300. E por obrigação, você tem que escolher a mais barata. Então, ele ia para a mais barata, que era de 100. Mas o produto da do Lucas era 30. Vocês estão entendendo como é que tá funcionando? Então, eles pegavam essa de 100 que era mais barata, de qualquer forma, qualquer uma que eles pegassem já era do esquema deles, eles pegavam essa mais barata, pagavam esse valor pelo projeto, né, pelo produto, e no meio disso tudo era lavado esse dinheiro. Então, metade sim era pago pelo produto e outra metade ia pro bolso dos políticos e pro bolso dos empresários, e era assim, levado o dinheiro, era desviado o dinheiro. E praticamente a Operação Lava Jato fazia muito isso. Não é a única coisa, tá? A Operação Lava Jato foi o maior esquema, não é à toa, é porque tinha muita treta no meio disso, galera. Foi isso aí uma das coisas. Eu só citei isso pra vocês entenderem, porque eu vou falar agora sobre o Léo Pinheiro. Então, praticamente vocês precisam entender essa história aí das empresas para entender o que aconteceu com o Léo Pinheiro. Mas dentro da Operação Lava Jato tinha compra de materiais, tinha financiamento de campanhas políticas, tinha muita, mas muita coisa mesmo, cara. Os caras foram, tipo assim, estrategistas pra caramba. Era um esquema que tinha dentro do Brasil, internacionalmente, pra você entender, até em El Salvador teve financiamento da Operação Lava Jato. Estão entendendo o caos que era? Mas acontece que agora o Toffoli, Dias Toffoli, ele pegou e meio que anulou as condenações do Léo Pinheiro, tá? Quem é Léo Pinheiro, Alessandra? O Léo Pinheiro, ele é ex-presidente da OAS. O que é isso? É uma construtora que estava no esquema da Operação Lava Jato. Pra vocês terem noção, ele estava envolvido em certas coisas. Corrupção e lavagem de dinheiro, tá? No depoimento que ele fez, ele delatou uma porrada de político, inclusive, na hora dele fofocar praticamente quem eram os políticos que estavam lá, ele citou o nome Dilma Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva, Aécio Neves e Eduardo Cunha e também o Renan Calheiros. Mas até aí, legal, beleza, tudo normal. Normal não, vocês entenderam o que eu quero dizer pra vocês. Só que esse cara também teve envolvimento, né, no triplex do Guarujá, o famoso triplex que aí falaram que era do Lula e depois falaram que não era do Lula, porque não estava no nome do Lula, mas era destinado pro Lula, e no final da história, ninguém sabe mais o que aconteceu com esse treco do triplex. Mas esse cara estava envolvido no meio. E aconteceu que ele foi condenado depois, né, por corrupção passiva.
tranquilo. Condenado, 2014, legal, beleza, foi preso. E até aí, tudo assim, né? Tudo conforme o esperado. Se você faz um crime, você tem que ser preso. Legal, beleza, condenado por corrupção passiva. Só que o que aconteceu depois, galera? Agora, 2024, surpreendentemente, depois que o Lula entrou, pura coincidência, não tô afirmando nada, não tô a fim de ser preso, pura coincidência, galera. Esse cara teve as suas condenações anuladas pelo TOEFL. Aí você fala, Alessandro, o STF pode fazer isso? Sim, o STF pode fazer isso. A decisão final é do STF. E você ainda me pergunta, Alessandra, se o STF pode saber que argumento eles usaram para defender esse cara e tirar aí, né, anular as condenações contra o empresário que estava envolvido na Operação Lava Jato. Somente segundo, tá? Não estou afirmando nada, não sei de nada, ainda não me formei em direito, então espera aí, galera, que eu vou trazer depois as informações verídicas, você vai ver. Eu, advogado, vai ser um caos. Mas, segundo o STF, ele entrou com habeas corpus. Que é isso? O habeas corpus é quando tem alguma coisa errada e a pessoa não acha legal que ela tá presa. Resumo para vocês entenderem de forma fácil. Então, praticamente, eles analisam de novo, aí vão olhar se ela tem o direito de defesa dela, vão olhar se o julgamento foi justo, como é que foi os trâmites, se teve transparência e se teve acesso aos recursos corretos. E segundo o STF, não teve, tá? Segundo o STF, praticamente, segundo o TOEFL, né? Já tem que começar por aí. Algumas coisas, então, teriam sido arbitrárias nesse processo. Uma que eu acredito, sabe por quê? Que é que deram essas decisões agora? Por conta da Vaza Jato. Vocês lembram que é outro problema que aconteceu, né? Começou a Lava Jato, que foi prender os corruptos, aí depois que entrou o governo do Bolsonaro, deu uma acalmada nos ânimos nessas corrupções. E aí vieram com a Vaza Jato, que falaram que o governo estava perseguindo... Governo não, o Sérgio Moro, os outros estavam perseguindo praticamente a galera, né? Tanto que isso aí deu na liberação de vocês sabem quem, né? Mas, segundo essa análise, um pedido que a justiça fez agora, os ministros decidiram que praticamente tá tranquilo, tá legal, beleza, pode liberar ele, mesmo que ele seja condenado por lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Pode liberar. E eu não sei se vocês concordam com isso, mas a minha opinião já deu para vocês entenderem, né? Mas, bora lá, vou ler para vocês aqui a matéria para entender tudo certinho, né, galera? Vocês acham que eu não tô louco, isso realmente aconteceu. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, anulou as condenações do ex-presidente da construtora OAS, Léo Pinheiro, nas investigações da Operação Lava Jato. A íntegra da decisão do ministro ainda não foi divulgada. A decisão foi preferida de um pedido de extensão feito pela decisão de acusação a partir de outras decisões dos outros que anularam processos da Lava Jato. As militares reconheceram que o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial na condução das condenações. Um dos principais detalhes da operação, Pinheiro teve a colaboração premiada e homologada em 2019 pelo Supremo. Em seguida, ele deixou a prisão e passou a cumprir pena domiciliar com monitoramento por tornozeleiras eletrônicas. Em função de investigação da Lava Jato, Pinheiro ficou 3 anos presos e 4 meses em carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Os depoimentos de Pinheiro foram usados nos processos que levaram à condenação do Luiz Inácio Lula da Silva, então ex-presidente, no caso do Triplex. As condenações contra Lula foram anuladas pelo STF, que considerou terem origem irregulares e parcialidade nas decisões de Moro. Em nota, a defesa de Léo Pinheiro, que é formada pelos advogados de Maria Francisca Ascioli e Daniel Laufer, rememorou então as decisões do ministro Toffoli. A decisão de Léo Pinheiro tece a recente decisão proferida pelo ministro Dias Toffoli, que reafirmou que o compromisso com a justiça é garantir imparcialidade e a equidade de posicionamentos em relação de todos os demais feitos já declarados à nulidade da Operação Lava Jato, disse então em nota. Aí eles colocam, né, que a íntegra ainda não foi aí praticamente colocada, mas que já tem a anulação das condenações de Léo Pinheiro. Então é isso. Vou perguntar para vocês, o que é mais perigoso, corrupção ou batom? Já deu para entender tudo, né? Agora, galera, põe um comentário de vocês. O que vocês acham sobre essas decisões que o STF tomou, o Toffoli tomou? Põe nos comentários e a gente volta daqui a pouco com mais vídeos e mais conteúdos
para vocês. Até lá!